Shalom Adonai, eu sou o apóstolo Sérgio, ministro do Evangelho, e esse é o meu canal Casa de Abraão, amém? E o objetivo desse canal é trazer conhecimento, compartilhar a palavra de Deus. Você que está vendo o canal, clique no sininho, compartilhe e se inscreva. E nos ajude, você que for tocado por Deus, semeie para que o nosso canal venha se fortalecer. Amém? No vídeo anterior, nós falávamos sobre Gênesis 3, do 8 ao 19, onde nós estamos falando sobre a doutrina da salvação, soteriologia. Amém? E nós queremos continuar nesse assunto. No vídeo anterior nós paramos quando Deus vai dar a sentença para Adão, para Eva e para a serpente, e quando Deus dá a sentença, Deus fala algo muito interessante que está dentro da soteriologia, que nós temos que entender agora. Nesse vídeo nós vamos começar a entender a profundidade do plano da salvação elaborado por Deus, que não é na queda do homem, que é antes da fundação do mundo, porque Deus jamais vai ser pego de surpresa. Amém? Então vamos lá. No versículo 15, Deus diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz. O teu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E a Adão ele disse: agora você vai comer do suor da terra, por todos os dias da tua vida, porque és pó e ao pó voltará. Amém? Mas eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo e me vendo nesse vídeo, no versículo 15, na sentença que Deus dá para a serpente. É ali que está a nossa salvação. Veja bem, porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando para a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então, presta atenção. Isso é o discipulado. Deus vira para, depois da queda do homem, depois que é consumado o pecado, porque o pecado consumado gera morte, agora Deus dá as 3 sentenças. Para Adão, que joga a culpa em Eva, para Eva, que joga a culpa na serpente. Adão, na verdade, joga a culpa em Deus. Ele fala: a mulher que tu me deste. Amém? Para Eva, que joga a culpa na serpente, e para a serpente que fica quieta. Só que o interessante no versículo 15, onde Deus fala para a serpente. Deus está conversando com a serpente. Porque Eva falou que foi a serpente que enganou ela. E Eva não estava mentindo. A serpente foi a primeira médium do planeta. A serpente foi o primeiro ser vivo a ser possuída pelo diabo, porque o diabo possui a serpente para falar com Eva. Amém? E agora, nessa sentença que Deus dá para a serpente, tem algo maravilhoso. Nessa sentença que Deus dá para a serpente, tem uma revelação. Nessa sentença que Deus dá para a serpente, tem o cerne da nossa salvação, do que vai acontecer lá no futuro. Amém? Agora, olha, presta atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí se você me perguntar: mas apóstolo, sobre o que está falando esse versículo 15? Está falando de quem? Porque Deus está falando para a serpente. Né? E o que Deus está querendo dizer? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus está falando: porém inimizade entre ti e a mulher. Né? Deus está falando aqui agora de algo espiritual. Entre a tua descendência, vem cá, a serpente vai ter descendente. Amém? E isso é algo muito profundo, que a gente pode falar aqui durante um mês, mas eu vou deixar para depois. A gente pode falar sobre isso. A serpente vai ter descendência. E aí Deus continua falando: e o seu descendente, o descendente de quem? A descendência, Deus está falando aqui, a correção, a descendência da mulher e o descendente da
serpente. Amém? Ó, entre a tua descendência e o seu descendente. Amém? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então vamos lá, vamos enxugar isso aqui. Deus está querendo dizer, Deus está falando aqui sobre a vinda de Jesus. Deus está falando aqui sobre a vinda do Cordeiro. Amém? Porque em algumas traduções fala a tua semente, a semente da mulher. Não, a mulher não tem semente. Amém? Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui para nós, Deus está anunciando o plano da salvação. A serpente, que é o diabo, a gente não pode esquecer disso, ela conseguiu, né? Porque no plano das eras, nós vamos entender que depois do Éden, né, tem as 7 dispensações, né? E que a dispensação da inocência, a dispensação do governo humano, né? Tem a dispensação a patriarcal, aí depois vem, por último, vai ser a dor. Mas, né, agora nós temos que entender o seguinte, que no plano das eras, nós vamos passar por muita coisa, porque vão se passar cronologicamente mais ou menos 6.000 anos, até chegar em Mateus. Então, quando nós olhamos para o plano da salvação que Deus elaborou, Deus vai preparar a terra para que aconteça o nascimento de Cristo. Amém? Deus vai preparar a terra para que o menino Jesus venha. E quando o menino Jesus chegar, quando ele nascer, quando o anjo anunciar para Maria que o Espírito Santo vai envolvê-la e que ela vai gerar o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Isso depois que João Batista nascer, 6 meses depois, né, da gravidez de Isabel, né? Maria vai ficar grávida através do Espírito Santo, a mãe terrena de Cristo. Então, se a gente olhar, a gente tem que focar o plano das eras. Então, no plano das eras, aqui em Gênesis, Deus ele fala sobre o plano. Deus profetiza a salvação, a soterologia. Deus profetiza o sotero. Só que, em seguida, nós vamos ver que o casal vai ser expulso do Éden. Eles vão ter 2 filhos, que são filhos fora do Éden. O nome de um é Caim, o nome do outro é Abel. E depois que eles têm esses 2 filhos, onde Caim é o primogênito, Caim vai matar Abel, é o primeiro homicídio que vai acontecer na terra. E depois disso, a terra vai passar por um momento ruim, onde Deus vai parar de ser invocado, e ele volta a ser invocado mais tarde, né? Por outro filho de Adão, que nós não vamos entrar nesse contexto agora, mas aí depois disso, a humanidade ela se perde, ela se corrompe muito, e a humanidade está perdida. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, o que aconteceu de tão grave? Aconteceu a ruptura da comunhão entre o homem e Deus. Não havia mais comunhão. Não havia mais comunhão. É a mesma coisa de você tirar uma maçã do pé. Uma hora ou outra ela vai apodrecer. É a mesma coisa de você desligar o interruptor da luz. Né? Para de passar energia. Então, quando Adão perde a comunhão com Deus, Adão perde a sua fonte de vida. Adão perde o alimento da sua alma, que é a comunhão com Deus. Amém? Então, diante disso, agora o mundo está um caos. O mundo se corrompeu de uma maneira muito grande. O ser humano está perdido. O ser humano a Bíblia diz que todo intento do coração do homem é mau. Amém? O homem não tem temor, o homem não... eles estão como um caminhão sem freio. Agora, chega um momento em que Deus decide exterminar toda a humanidade. E quando Deus decide fazer isso? Lá em Gênesis 11. Porque Deus olha para a terra e fala, não, o homem está perdido, o homem não tem como, eu tenho que exterminar com toda a humanidade. Mas Deus olhando do céu, Deus vê um homem, que esse homem,
ele tem as qualidades que Deus ele deseja, as qualidades que Deus procura, que é Noé. Noé é considerado por Deus um homem justo. E Deus fala para Noé, faça uma arca, e que eu vou enchê-la de animais, porque eu vou exterminar a terra. E Noé obedece e começa a construir a arca. Só que a arca, eu não vou entrar aqui no conceito de que a arca, de que Noé não tinha madeira, de que Noé estava no deserto, amém? Eu quero que a gente entenda junto o seguinte, que a arca é Jesus, amém? A arca é Jesus. E agora Noé começa a construir a arca. Só que, perdão, a arca não vai ficar construída, não vai ficar pronta do dia para a noite. A arca, ela vai demorar 120 anos para ser construída. E durante esses 120 anos, Noé prega literalmente. E ele fala, olha, Deus vai acabar o mundo e vai chover, mas ninguém acredita. E Noé, ele coloca a sua esposa, suas 3 noras e seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, na construção da arca. A Bíblia não dá o nome da esposa de Noé, a Bíblia não dá o nome das 3 noras de Noé, a Bíblia só dá o nome de Noé e dos seus 3 filhos, Noé, Sem, Cã e Jafé. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar algo nesse vídeo, que eu não falei lá atrás, no primeiro vídeo. Quando Deus pega Adão nu, Adão, ele tinha feito para ele e para Eva sunguinhas de folha de figueira. E espiritualmente, o que isso quer dizer? Isso significa a tentativa do homem de criar sua própria religião. A folha de figueira simboliza a tentativa do homem de esconder seus pecados de Deus por seus próprios méritos, por seus meios. E isso não funciona, porque Deus vai agora tirar as folhas de figueira de Adão e de Eva e vai matar um cordeiro, lá em Gênesis 3. E ele vai vestir Adão e Eva com cordeiro. Por que isso? Porque todas as vezes que Deus quer matar Adão e matar Eva, ele olha para eles vestidos com a pele do cordeiro, ele se lembra que lá no futuro, lá na frente, futuro para nós, mas não para Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo e Justo, vai ser sacrificado e vai vai pagar de uma vez por todas o pecado de toda a humanidade, porque o sangue de animais só cobria, o sangue de Jesus vai pagar, vai apagar, vai consumar, vai quitar a dívida para com Deus, amém? E diante disso, Noé, ele constrói a arca, o povo não acredita nele, e chega um momento em que começa a chover, porque até então não havia chovido sobre a terra. Cai água de cima dos céus, sobe água da terra, Noé entra na arca com sua mulher, suas noras e seus 3 filhos, e Deus é que fecha a arca por fora. Os homens da terra, vendo aquilo, fica desesperado, tenta entrar e não consegue. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse estudo, eu quero dizer para você que a oportunidade de salvação, ela vem. Se eu não entender, eu perco, porque Deus não trata ninguém de forma diferente. Deus é justo. Se eu não aceitar a arca, se eu não aceitar Jesus, eu não vou ser salvo. Não adianta chorar, não adianta choramingar. A salvação é algo que eu tenho que tomar posse. Sou eu que tenho que tomar posse. Eu tenho que acreditar que eu sou salvo em Cristo, através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? E diante disso, nós vamos terminar aqui esse vídeo. No próximo nós vamos continuar falando sobre a Arca de Noé, né? Continuamos falando sobre soteriologia, e você que nos assiste, não se esqueça, clique no sininho, compartilhe e se inscreva, e nos ajude. Amém? Shalom Adonai, até o próximo vídeo.